Hello class, good morning! Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né, aí em casa, e vamos dar início a mais uma English Lesson. Comigo, Teacher Jéssica Lima. Então já peço que vocês peguem o book de vocês, ok? English Books at page 8, que foi a página onde a gente parou, tá certo? No nosso exercício. Então, recapitulando o que a gente vem estudando, né, importante para que vocês possam dar continuidade, nós começamos essa unidade estudando um pouco sobre pets, né, algumas frases relacionadas a esse vocabulário, que são animals, como perguntar se alguém tem animal, se você tem um pet, e a partir desse tema também começamos a estudar o past of be, o passado do verbo to be, né? Que vocês já estudaram várias vezes, porém no presente, né? Aquele am, is ou are, não é? Que era I am, you are, he is, she is, it is. Esse daí agora vocês estão trabalhando e estudando ele no passado, no past. Então, se eu sei que o verbo to be significa ser ou estar, no passado ele passa a significar era ou estava. Isso mesmo, porque agora ele passa a estar no passado. E para isso ele assume uma nova forma, né? Ele passa a ser was ou were, como eu expliquei para vocês na aula passada. É importante que vocês saibam, pois muitos de vocês, mesmo depois da primeira aula, ainda confundiram um pouco o presente com o passado. Então não esqueça, o passado do verbo to be é esses dois aqui, was ou were, certo? É desse jeito aqui que eu vou colocar ele na minha frase, para dizer, por exemplo, eu era uma professora, certo? I was a teacher. I was a teacher. Então eu uso was. Então, por que eu uso was? Por que eu não uso were? A teacher explicou tudo isso na aula passada, mas trouxe novamente para a gente recapitular. Coloquei aqui os pronomes, não é? I, you, he, she, it. Terceira pessoa eu coloquei os três juntos. He, she, it. We, you, they. Aqui é o plural. Então, para cada um desses, eu vou utilizar um dos dois, não é isso? O verbo to be no passado, um dos dois ali, was ou were. Como é que eu sei qual é que eu vou usar, teacher? Você tem que aprender. Então, ó, para o I, que é você, né? No caso, aliás, é eu eu vou utilizar o was. I was hungry yesterday, for example. I was hungry yesterday. Eu estava faminta ontem à noite. Então, observem que a minha frase está no passado, né? Was é o meu verbo principal, o verbo to be no passado. Estava. Eu estava. I was hungry yesterday. Eu estava faminta ontem à noite. You were a child. You were a child. Para o you, tanto faz o singular ou o plural, é were. Não é was, é were. Então, you were a child. Você era uma criança, né? Você era uma criança, frase no passado. Para a terceira pessoa, he, she, it. Lembrando, he masculino, she feminino, it, ele ou ela, só que para animais e objetos. Eu vou usar também o was, tá certo? Então, o was só vai aparecer para a terceira pessoa e para I. Os demais, todos são were, ok? Então eu falo, he was my boyfriend. He was my boyfriend. Ele era o meu namorado, for example. Was aqui era. He was my boyfriend. É um exemplo, tá, students? You were sad. Você estava triste. You were at home. Você estava em casa. They were pop singers. Eles eram ou elas eram cantores pop, ok? Então, observem que em todas estas frases eu utilizei was ou were. Então, a minha frase está no passado. É isso que faz a minha frase estar no tempo passado. Past, ok?
Então, agora que a gente já recapitulou, vamos para os nossos exercícios, dando continuidade. Na primeira questão, tá? Diz assim, choose the best option to complete the sentence. Vocês vão ter aí em negrito, né? Tá em negrito, was ou were. Você vai fazer o quê? Você vai circular ou marcar uma linhazinha em qual dos dois é o correto para a frase. É só você observar o que eu acabei de explicar. Você tem que saber para qual que eu vou usar, ó, qual sujeito, qual o verbo to be que eu vou usar, se é was ou were. Então, você vai circule aí que fica mais fácil na hora da correção, tá certo? Circule a opção correta. Question number 2. Complete the sentence with the verb in the past form. Agora você vai novamente nos tracinhos aí colocar was ou were, ou também você pode colocar na negativa. Algumas estão na negativa. Como é que eu sei que está na negativa, teacher? Observe dentro do parêntese, certo? Dentro do parêntese, no final das frases, se tiver o not, né, o verbo to be, que é o be, mais o not, quer dizer que vai ter que estar no passado. E relembrando, como é que a gente faz o passado, teacher? Vamos lá. Was fica wasn't. You were fica weren't. Muito simples, tá? Então, se tiver negativa aí dentro do parêntese, ele também tem que estar na negativa, ok? Of course, né, teacher? Language in use. Então, linguagem de uso. Connectors. Nós temos aí essa palavra connectors, que significa conectores ou conexões, certo? Que são palavras pequenininhas que servem para ligar e dar sentido à nossa frase. Então, uma frase, quando você vai falar com uma pessoa, quando você está escrevendo um texto, você precisa utilizar os connectors. Eles servem para dar essa continuidade no nosso texto, né? E dar sentido a ele. Então, take a look at the following text, except once again, and match the highlighted words with their meanings. Então, pede que você leia aí esse pequeno parágrafo, certo? Mais de uma vez, se possível. E observem as palavras que estão em negrito e os significados delas logo abaixo. Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura com vocês. Peço que vocês acompanhem comigo, repetindo. Ok? Repeating. So, my first pet, Belly, was not meant to be my true love. She was meant to be brother's true love because she was the present for his 4th birthday. But for the 17 years of her life, she loved me best. She was a Jack Russell, and she was very bright. Então, esse trechinho é tirado daquele texto lá que vocês já leram, né? Daquela mulher falando do pet dela. Então, observem as palavras que estão aí, highlighters, né? Que é a cara de vocês, highlighters, marcadores, né? Essas palavras que estão em negritas, né? Elas são connectors, são conectores. Então, são elas. Because, but, and. Repeat, class. Because, but, and. Cada uma dessas palavras tem um significado diferente. Então, vamos descobrir qual é agora. Na primeira frase, ela diz assim: My first pet Belly was not meant to be my true love, vírgula. She was meant to be brother's true love because she was the present of the 4th birthday. Então, esta palavra because significa porquê. O porquê com sentido de causa. Ou seja, se você me perguntar assim, teacher,
Por que eu gosto de estudar inglês? Eu vou responder, porque inglês é uma disciplina bem legal. Então, quando eu digo porquê, esse porquê é esta palavra because. Então, quando você for dizer o porquê, pelo motivo, né, a causa de alguma coisa, você vai utilizar o because. Então, você vai ligar a palavra because para o sentido dela. Então, o sentido de because é contrast, ou seja, é contrário, addition, adição, ou reason, razão, motivo, causa. Isso mesmo, então você vai ligar o because para reason. Logo depois vem a palavra but. Observem na frase, but for the 17 years. Então, a palavra but, ela sempre vai estar na sua frase com o sentido de oposição. Então, você fala assim, I like to ride a bike, but I don't like to dance. Once again, mais uma vez. I like ride a bike, but I don't like to dance. Então, a palavra but significa mas, com sentido de oposição. Então, eu gosto de andar de bicicleta. I like to ride a bike. But, mas, I don't like to dance. Eu não gosto de dançar. Então, but vem aí como sentido de contrast, né? De contrariedade. E por último, and, né? Que está she was a Jack Russell and she was very bright. Vem como sentido de adicionar mais alguma informação. Então, sempre que você for falar alguma coisa e você for adicionando novas coisas na sua frase, novas características, novas opções, você vai utilizar o and. For example, se eu disser assim, I like the colors white, blue, pink and white. Então, esse and e, né? Então, eu estou adicionando mais, então, addition. Então, vocês vão ligar aí a palavra para os significados delas, ok, students? Use connectors to link words. Então, os conectores são palavras, né, que servem para conectar as frases. Expressões, or sentences, ou sentenças. Showing different ideas, mostrando-nos diferentes ideias, such as addition, contrast, reason, order, conclusion, and etc. Check some other examples of connectors. Aqui tem mais outros 3 exemplos de connectors, certo? Aliás, mais 3 não, tem mais outros aqui. Tem connectors que dão ideia de ordem, before, after, that, then. Result, aqueles connectors que dão ideia de resultado, né? So, that, why, that's why. E conclusion, de conclusão. Finally, in conclusion. Então, essas expressões, todas elas, né, têm esses sentidos. Elas servem para dar um sentido maior no nosso texto, deixar ele mais coerente. Ok, students? What's the best connector to complete a sentence? Primeira questão. Perguntando aí, você tá vendo aí que em cada frase tem um espaço e embaixo tem 3 palavras. Você vai marcar um X na palavra que você acha que completa melhor esta frase. Example. Johnny has 3 cats, a dog. Então, será que o correto seria Johnny has 3 cats and a dog? Johnny has 3 cats but a dog? Ou Johnny has 3 cats because a dog? Então, é bem fácil. Só você tente traduzir a frase e ver qual palavra melhor se encaixa aí quando você coloca ela, ok? Vocês vão fazer até o item J. Segunda questão, question number 2. Use a connector for each missing word in the description. Então, vocês vão utilizar essas palavras que são os connectors, que vocês acabaram de estudar, tá? Dá uma lidinha no quadrinho para completar esse pequeno texto aqui, tá certo? Essa descriçãozinha desse cachorrinho aí.
desse pet. Façam com cuidado, vão vendo aí qual é que se adequa melhor, tá? Não se preocupem se você não conseguir, eu vou estar à disposição para lhe ajudar. Mas lembre-se de que você tem que entender qual é o sentido que cada um desses connectors vai passar para vocês, ok? Então a teacher vai deixar aqui um quadro, tá certo? Uma listinha com os connectors para facilitar a vida de vocês aí e o significado deles, tá certo? Para que vocês possam fazer de uma forma aí mais clara o exercício. A terceira e a quarta vai ser as últimas questões. Então vamos lá. Página 10, terceira. Is trying to write a post about your first pet. Então aqui, students, vai ser mais pessoal, essas questões, então vai ser bem mais fácil para vocês fazerem. Pede que vocês criem, né, um pequeno parágrafo falando sobre o seu primeiro pet. Se você nunca teve um pet, coloque como se você quisesse ter e qual seria ele se você fosse ter, certo? Então, create a first pet love story. Você vai completar primeiro esse profile, ó, esse perfil aí, respondendo essas perguntinhas. E na quarta questão você vai usar as suas informações que você completou, né, para escrever um pequeno parágrafozinho falando sobre o seu pet. De preferência, se você tiver uma foto, tá certo? Para você colar aqui, ó, no cantinho do seu pet, ou se você puder mostrar para a teacher na hora da atividade, na hora de fazer a atividade, eu agradeço porque eu vou poder ver ele direitinho e ver se tudo dá certo aí com o que você falou sobre ele. Ok, students? So, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu vou estar à disposição, como sempre, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Então, estudem, fiquem todos aí em casa, se cuidando. Um beijo da teacher e até a próxima aula. Bye!